Pronto. Então, já começou a gravar. Então, vamos lá. Para quem veio aqui pontualmente no horário, né? Vamos, vamos ser também aqui pontuais e a gente começar já a compartilhar o conteúdo. Antes de mais nada, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Marcos Bastos, sou um cristão, né? Sou pai de gêmeas, né, marido da Raquel. E eu tenho uma jornada aí agora eu vou entregar a minha idade, né? De 40 anos fazendo gestão de negócios, né? Comecei muito cedo, né? Eu sou da região do ABC Paulista, de São Paulo, então uma influência forte metalúrgica, né? E aí eu segui carreira em empresas do setor automobilístico e depois eu diversifiquei, mas o início da minha carreira foi fazer gestão de empresas do setor automotivo, né? E aí tive a oportunidade de trabalhar na Europa por alguns anos, fazendo gestão de negócios lá. Depois também tive a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, fazendo também gestão de operações lá. E por fim eu fiquei como responsável América do Sul aqui em alguns grupos de empresas globais, né? Então isso, enfim, me expôs aí a várias situações e, obviamente, fui acessando várias ferramentas de gestão de negócios e também a minha formação, né? Porque eu sou engenheiro de produção de formação, fiz várias MBAs e Lato Sensu, enfim, fiz MBA fora do país também. Então, junta todo esse pacote aqui, vai trazendo para a gente experiência, acesso a conhecimento, obviamente, né? As ferramentas mais modernas de gestão. E aí, mais recentemente, minha intenção foi justamente compartilhar isso com empresários e com empresas, né? Então, nos últimos anos, eu venho atuando como mentor, tutor de negócios dando suporte aí a empresários, né? Esse tem sido o meu objetivo. E aí, nada melhor do que uma formação para poder expandir isso, para poder ampliar a capacidade de acessar pessoas e empresários. E por que que eu faço isso? Porque é muito comum, né, e essa experiência que eu vi nos últimos anos, os empresários muitas vezes se colocarem em situação difícil, né, levando a empresa às vezes para um ambiente de estresse, e quando você vê as razões pelas quais isso aconteceu, são decisões ou conduções que não respeitaram algumas ferramentas, regras, e aí a probabilidade de entrar nesse ambiente de estresse aumenta muito, né? E o empresário, obviamente, sobretudo o empresário brasileiro, ele não tem oportunidade, ele não tem chance de errar, porque é, os erros normalmente são muito, expõem muito a empresa, né? Então, um ou dois errinhos o empresário consegue retomar, mas a depender de como for a condução do negócio, ele cai num ambiente que é muito difícil recuperar a empresa, né? Bem, dito isso, eu vou compartilhar aqui um material que eu preparei com muito carinho para poder dar a guia para nós aqui. Como eu falei, esse material, parte dele eu passei na primeira aula, então eu vou tentar passar rapidinho. Então, eu lancei efetivamente aqui um conteúdo que eu estou chamando de turbinador de negócios. Para quem me acompanha nas mídias sociais, e aí Instagram, Facebook, LinkedIn, eu posto com muita frequência conteúdo que são, na verdade, dicas para os empresários, né? E como é que eu faço isso? Eu faço através de provérbios populares, né? Eu pego provérbios populares,
e coloco dentro do conceito de boas práticas de gestão. Para ser sincero, boa parte do que eu falo lá, se fosse observado ao longo do planejamento de uma empresa, de um negócio, eu diria que provavelmente muitos dos problemas que o empresário enfrenta, eles poderiam deixar de existir, sinceramente. Porque justamente eu toco nos pontos mais sensíveis, mais críticos do planejamento de uma empresa. E aqui não importa se a empresa é micro, pequena ou média, né? O microempresário, você vai falar, poxa, mas a minha empresa é muito pequenininha, né? Talvez eu não consiga usar todas essas ferramentas. E aí eu vou te dizer o seguinte, a primeira coisa que é importante é ter a visão de que hoje ela é micro, amanhã ela pode ser gigantesca, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Esse é o primeiro ponto. Então, uma visão de futuro, de crescimento, de riqueza, né? Isso é importante. O segundo ponto é que, para o microempresário, muitas vezes ele tem menos chance de errar ainda do que o pequeno e médio empresário, porque cada um tem uma capacidade de se levantar, né? E o micro, ele tem pouco espaço para poder, muitas vezes, quando abre a empresa, tomar um tropeção, ele pode ir por terra e é difícil depois recuperar, né? Então, não importa o tamanho da empresa, o que é importante é justamente que o empresário tenha conhecimento, tenha visão, tenha as competências para poder fazer um olhar 360 graus para uma empresa, né? Tive mentorados aqui que tinham empresas relativamente pequenas e outros mentorados que eu mentorei a empresas grandes de varejo, né, de grande escala. Então, não importa muito o tamanho, o que importa é a utilização e a visão da utilização das boas ferramentas, as boas práticas de gestão, que muitas vezes são ignoradas, ou por falta de conhecimento, ou porque o dia a dia consome o empresário, e aí depois ele se vê em fortes dificuldades, e aí não tem muito o que fazer, né? Vai passar por dor, não tem jeito. Então, como eu falei, eu uso provérbios populares para poder passar conceito. E o primeiro conceito que eu passo aqui é justamente antes tarde do que nunca. O que é isso? Você, micro, pequeno ou médio empresário, dos conteúdos que a gente vai tratar aqui, e alguns que eu vou só pincelar, se você não está fazendo ou não está olhando para isso, antes tarde do que nunca. Agora é um bom começo, né? Estou criando aqui um início para você ter um olhar empresarial para o teu negócio e não operacional para o teu negócio. A gente vai falar bastante sobre isso aqui, porque é vital para a saúde da empresa. Se você pensa em crescer, se você pensa em expandir, se você pensa em tornar o seu negócio grande, precisa passar por esses pilares que a gente vai falar aqui agora, tá bom? Então, antes tarde do que nunca, se você está aqui ouvindo e tentando entender onde que eu vou passar aqui pode se encaixar, pode melhorar a sua vida como empreendedor, parabéns, antes tarde do que nunca. Você deu um excelente passo aqui para você mudar o destino do teu negócio. Então, falando de pilares, né? Uma gestão de negócios, não importa o tamanho, mesmo que você não identifique esses pilares no teu negócio, mas eles ou existem ou deveriam existir. O primeiro deles é a parte de planejamento, que a gente chama de planejamento estratégico. Eu bato muito nessa tecla, porque é a mais negligenciada dentro de gestão de negócios. É o planejamento estratégico. Muitos não fazem. Isso é um negócio chato. Eu nem sei como faz isso. Nós vamos ver aqui que é super simples, né? É lógico que há planejamentos que são extremamente complexos, porque as empresas, as operações são extremamente complexas. Se você tem uma empresa de pequeno, médio, micro, pequeno e médio porte, você vai ver que ela tem o seu grau de complexidade, mas não tem nenhum bicho de sete cabeças. Nós vamos olhar como é que o teu negócio está inserido
no mundo, porque ele não está isolado, né? E por isso que precisa fazer planejamento estratégico. A estrutura da organização, né? Aqui, de novo, alguém pode dizer, mas Marcos, sou só eu, minha esposa e minha filha. Opa, tem uma estrutura organizacional aí, alguém cuida de alguma coisa. E a gente precisa mapear isso. E por quê? Porque amanhã você vai contratar mais gente. Essa é a tua expectativa, é de crescer ou de abrir um negócio, né? Pode ser que alguém aqui da audiência ainda não tenha um negócio. O que também é fantástico aqui o conteúdo, porque vai dar a real noção do quais são os passo a passo que ele vai ter que fazer para planejar o seu negócio. Então, estrutura organizacional, gestão de pessoas. Nós vamos falar um pouco sobre isso também hoje aqui, lógico, é bem brevemente, tá? Mas a ideia é que a gente possa aprofundar esse tema. Gestão de pessoas é algo extremamente chave, né? E tem pessoas, tem empresários que ainda falam, não, ele vai falar de pessoas, então fala lá com o RH, não é comigo. É um pecado isso, e muitas vezes um pecado mortal. Gestão financeira, aqui eu não preciso nem falar, né? Gestão financeira é um pilar extremamente sensível dentro do negócio que precisa ser olhado com muito carinho. Gestão da operação propriamente dito. Eu produzo, né? Eu gero um produto ou gero um serviço ou faço comércio, faço varejo, enfim, não importa qual o perfil do seu negócio, há que se ter um olhar apurado de gestão da operação. Afinal, é daqui que os outros pilares se sustentam, né? Então, há que se olhar com muito carinho gestão da operação. E aí tem uma governança e compliance. O que é governança e compliance? Governança é você criar uma forma de você fazer os controles do seu negócio, independente se você está em cima do negócio ou você está distante do negócio. Há uma governança, há uma forma de conduzir o negócio de forma segura, né? Conduzir ele para o futuro de forma segura. Então, os fundamentos da gestão do negócio passam por esses pilares. E aí, como eu falei antes, a sua empresa ela está imersa num emaranhado de forças, né? Eu vou chamar de forças. O termo aqui que a gente costuma usar muito são stakeholders, ou seja, atores que direta ou indiretamente influenciam a sua empresa. Então, assim, ela não é isolada do mundo, né? Ela vai interagir muito com muitas entidades. E é por isso que você precisa estar atento ao que está acontecendo no mundo e ao seu redor. Então, uma mudança na legislação trabalhista, na legislação tributária, que tem sido muito debatido aí nos últimos meses, uma mudança na tecnologia, uma mudança na política global, ameaças de ambiente externo, mais uma vez aqui, a inovação, né? A concorrência, a competitividade sua perante o mercado, a macroeconomia, perfil de cliente, cadeia de fornecedor, tendências de mercado, né, de consumo do que você oferece e, propriamente dito, até a gestão de pessoas. Aqui eu pincelei algumas, tá? Mas tem muito mais vetores e atores que influenciam o seu negócio, né? Vou falar aqui, por exemplo, câmbio, né? Se bem que isso é macroeconomia. Mas, enfim, tem vários fatores que vão interagindo com o seu negócio e que, se você não está atento, você é atropelado por eles. Vou dar um pequeno exemplo aqui só para deixar fixado para vocês o que eu estou falando. Quem aqui que está no grupo ou que está ouvindo na gravação é um prestador de serviço? Atenção, essa mudança na política, né, na política tributária vai sobrecarregar você, pelo menos é o desenho que tem agora, que está sendo aprovado, vai sobrecarregar o teu negócio de impostos. Então, é um negócio que vai te afetar diretamente, né? E é algo que você vai precisar se adaptar. Então, vou ignorar isso? Não, porque eu posso ser atropelado se eu não olhar para isso e meu concorrente olhar, cuidar, remodelar e sair na frente, porque ele vai ser mais competitivo do que eu.
Então, só estou dando um exemplo do que é essa emaranhado, essa malha que circunda o teu negócio, né? Bom, se a gente for falar aqui dos níveis para gerir um negócio, a gente deveria sempre olhar para o estratégico, tático e operacional. Como eu disse, eu já passei isso nesse tema na outra aula, então, por favor, quem já ouviu, suporta um pouquinho, eu vou passar mais rápido, mas para quem não ouviu, é importante ter essa visão, né? Você precisa estar no estratégico, no tático e no operacional, você empresário, né? E o grande pecado é que a maioria dos empresários ficam 90% do tempo, ou às vezes 100% do tempo, no operacional, né? Eu até costumo usar o termo o gestor avestruz, né? O empresário avestruz. Ele põe a cabeça no operacional e não enxerga o que está acontecendo em volta. Por quê? Porque o operacional é algo que ele gosta, é algo que demanda muito, e se ele for controlador, ainda mais, né? Ele vai ficar mais ainda enfiado no operacional. E aí ele peca em não olhar o estratégico nem o tático. De novo, né? Ah, Marcos, mas minha empresa é pequena, eu fico o tempo todo, sou eu que vou lá para o campo, sou eu que executo, e eu vou falar algo que eu assisti e exercitei a vida toda. O estratégico e o tático é fundamental, não importa o tamanho da sua empresa. Se você é demandado a semana inteira para ficar enfiado dentro do operacional, porque não existe forma de você colocar alguém para fazer o que você faz, então pega o fim de semana e vai olhar o estratégico e o tático. Não tem jeito, você vai ter que olhar. E aí, para ficar mais simples, o que é estratégico, tático e operacional? Eu trago aqui sempre uma figura, três figuras, né, que representam bem isso, né? Então aqui nós temos essa foto à esquerda aqui, que é as Cataratas do Iguaçu, né, vista de cima, vista de uma visão de helicóptero, vista do alto. E aí você consegue enxergar todos os detalhes do fluxo de água, para onde vai, qual é o volume, onde vai cair primeiro. Enfim, você tem uma visão ampla. Olhando isso lá para a nossa pirâmide, aqui é a visão do estratégico. Você olha o todo do negócio e o teu negócio está lá dentro, mas você está olhando o todo o ambiente. Depois, quando você identificou o teu negócio dentro do estratégico, você desdobra isso em ações táticas. Então eu vou pegar esse caminho aqui, vou implementar esse tipo de processo ou de controle, etc. Isso é tático, né? E esse tático, ele está na visão do nível da catarata. E aí vem depois o operacional. E o operacional é quando você já está lá dentro da catarata. O turbilhão de água está batendo, vapor de água para todo lado, você não consegue enxergar o todo, você não sabe de onde está vindo a água, qual é o volume, quanto vai chegar de água, você não consegue mais enxergar, porque você está no operacional. Por isso que eu digo que todo empresário precisa parar para ir lá na visão do helicóptero e depois entender o que ele tem que fazer na visão do nível da catarata e não tentar fazer as coisas lá dentro do turbilhão, porque é impossível ser assertivo no estratégico dentro do operacional, né? Então, esse conceito é fundamental e importante que fique muito fixado aí para você. E se você não faz hoje estratégico e tático, te convido a fazer. E aqui a gente vai explicar um pouquinho, não hoje, porque aqui, de novo, vou passar rápido, mas dentro de todo o conteúdo que a gente está compartilhando, nós vamos explicar como é que faz o estratégico, o tático e o operacional. Bom, passando rapidamente aqui, o planejamento estratégico, ele responde três perguntas: o oncotô, o proncovô e o concovô. Então, já repeti isso lá no passado, né? Para quem já ouviu, perdeu a graça, mas aqui não é nenhuma linguagem grega remota, né? Aqui é uma brincadeira que eu faço do oncotô, é aonde eu estou, proncovô, para onde eu estou indo com o meu negócio, e o concovô é como eu faço para ir
para onde eu quero ir. Então, onde eu estou? Onde eu estou agora? Você precisa entender a visão de onde você está inserido agora, o que está acontecendo em torno. Para onde você quer levar o seu negócio? Ah, quero crescer 20% ao ano, assim, 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 assado. Opa, legal. E como é que eu faço para atingir o destino que eu quero? Então, o planejamento estratégico tem como objetivo responder essas três perguntas. E aí vem mais um provérbio, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Já ouviram falar disso? Famoso. O que significa isso? Que você que está aqui recebendo conteúdo, né, ou ao vivo, ou no gravado, e está abrindo o olho para o teu negócio, né, está conseguindo entender alguns conceitos, algumas ferramentas que a maioria não faz. Você tem um olho, e em terra de cego, quem tem um olho é rei. Você já está em vantagem se seguir aqui essa jornada, porque você vai ter uma visão que muitos não têm, né? Que pior, a grande maioria não tem. Veja, como é que está o nível de gestão do seu negócio hoje, né? E aí a gente faz uma brincadeira aqui, né? Nós estamos hoje nos debatendo, eu vou até fazer uma brincadeira no final aqui da nossa apresentação, então, por favor, fique com a gente até o fim. Nós estamos falando de inteligência artificial, não é mesmo? O pessoal já começou a brincar com inteligência artificial. Mas se minha filha me perguntasse hoje, papai, que, que, eh, que profissão eu deveria seguir, né? E ela gostando, obviamente, dessa área de tecnologia, a minha recomendação para ela seria gestora de inteligência artificial. Isso vai arrebentar nos próximos 2, 3, 5 anos. Hoje é uma ferramenta que é lúdica, de brincadeira, mas ela vai se transformar numa poderosa ferramenta para as empresas. Então, profissionais dessa área vão pedir o que quiserem, né? Os bons profissionais dessa área. Por quê? Porque ela, de fato, traz ganhos, traz valor, traz riqueza, se bem utilizada. Então, sabendo que essa inteligência artificial daqui a pouco vai estar dominando vários processos, vários, inclusive alguns que possivelmente hoje você contrata pessoas para fazer, você está em que nível de padrão de gestão? Você está no período das cavernas ou você está no período de inteligência artificial, né? Lógico que tem muitas ferramentas que acabaram de chegar e algumas que até os negócios não comportam, mas você precisa ter também esse senso crítico. Eu não posso estar num ambiente jurássico de caverna, eu tenho que me modernizar. Por isso até que eu criei essa jornada Turbinador de Negócios, porque a ideia é trazer o empresário para um nível de conhecimento, de consciência e de entendimento para ele estar o mais próximo possível do quadro da direita e não ficar preso do quadro da esquerda, que ele vai ser atropelado. Seguramente vai ser atropelado. Bom, um dos pontos que, óbvio, que a gente tem que olhar muito é gestão de negócios, né? E aí eu passei na última aula, mas eu vou reforçar aqui, porque até recebi muita demanda desses temas. Ao invés de falar de formas complexas aqui, né, de toda a metodologia, eu destaquei aqui, através de uma enquete, quais são as 5 principais dores do empresário. Quais são as 5 principais dores que a grande maioria dos empresários sentem, né? E aí a gente identificou, dentro dessa malha, né, de demandas na gestão de negócio, a parte de tributo, auditorias, gestão de pessoas, governança, legislação, enfim, tantas outros processos, né, e outros temas. Os que mais se destacaram foi caixa estressado, né? O que é caixa estressado? É um caixa que não consegue suportar
todos os compromissos financeiros já assumidos pela empresa. Esse é um caixa estressado. Ele é insuficiente para fazer frente aos compromissos. Resultado líquido, ou seja, você trabalha, chega no final do mês, o resultado está negativo. Opa, tem alguma coisa errada, né? É uma dor terrível para o empresário. Preço-custo, preço-custo, que pode inclusive explicar o porquê do resultado líquido negativo. Preço-custo é uma dor que é muito comum, hein? Muito comum. E o que é pior, o empresário às vezes não sabe que ele está sofrendo dessa dor. Ele só vai ver o efeito colateral lá no caixa, como eu falei, né? Caixa estressado. Ele só vai ver o efeito colateral. Ele não sabe, ele está apanhando, não sabe por quê. E o problema pode estar na relação custo-preço, tá? A outra é o endividamento. Endividamento é outra dor terrível. E a maioria dos empresários, quando entra num ciclo de caixa estressado, automaticamente ele vai começar a aumentar o endividamento dele, porque para ele ganhar tempo, ele vai buscar mais recursos. E em buscando mais recursos, ele vai tomando mais dívida, a ponto de muitas vezes colapsar, né? Então, o endividamento é outra dor terrível. O DRE, DRE é o demonstrativo de resultado, é toda a estrutura, a gente vai falar rapidamente aqui, que muitos empresários, por incrível que possa parecer, não têm estabelecido um demonstrativo de resultado. E precisa ter. Aí você pode falar, para o Marcos, isso aqui é muito chato, rapaz, isso aqui eu peço lá para o contador, ele me manda lá o balanço, aí eu dou uma olhadinha e tal, mas está sobrando dinheiro, se está sobrando dinheiro, o resultado da empresa tá bom. É pecado mortal, né? Você precisa saber qual é o demonstrativo de resultado do seu negócio, né? Então isso precisa acontecer. E por fim, falta de controle. Muitas vezes nas minhas conversas com empresários, você faz a pergunta sobre como é que está determinado performance, né, de margem, volume de venda, mix. Aí olha para mim assim, pô, não sei, rapaz, eu não controlo isso. Então você imagina, né? A probabilidade de ter acerto aqui é muito pequena, porque você está à deriva. Bem, e daí gera-se o que eu chamei de estressômetro. Estressômetro é uma ferramenta que eu criei para a gente medir qual é o grau de estresse que está o seu negócio. Não é o estresse que está você. Muitas vezes o teu estresse está muito maior do que o estresse do teu negócio, até por questões emocionais, mas há uma forma de medir o estresse do negócio. Então, aqui eu criei né, de uma forma lúdica, brincalhona, se você está excelente aqui na esquerda ou você já está se arrebentando aqui na extrema direita, né? E aí a gente precisa medir e entender qual é o grau de estresse que a tua empresa está. Bom, então, passando rapidamente aqui, o caixa estressado, né? O caixa estressado, como eu falei, o caixa, ele assegura que você vai honrar todos os seus compromissos, né? E se em algum momento ele não é suficiente, você passou a ter um caixa estressado. E aí tem uma expressão, e eu falei na última aula, só vou reforçar aqui, que é conhecida no mundo todo, né? Por onde passei, Europa, Estados Unidos, me relacionei também com países da Ásia, né? Japão, todo mundo usa a mesma expressão, the cash is king, the cash is king. O caixa é o rei no negócio, e deve ser mesmo, né? Rapidamente aqui falando, o negócio ele tem que ser administrado pelo caixa, né? Se você não acompanha o caixa presente e futuro, você também está à deriva. Então, para que você possa fazer uma gestão do caixa, o caixa presente é fácil, né? Você vai lá no saldo bancário, pega lá o resultado, está positivo, ô Marcos, está ótimo. Tá, e o que você tem para frente de geração de caixa e de
compromissos a serem pagos de fornecedor, de banco, tributos, funcionários, tudo isso tem que estar dentro de uma projeção de caixa. E aí você vai enxergar se você está entrando numa zona de colapso ou não com seu fluxo de caixa. De novo, aqui não vai dar para fazer toda a sorte de exemplos, né? Mas é muito comum a gente encontrar empresas onde o caixa está insustentável e muitas vezes o empresário é pego de surpresa, né? Poxa, mas eu pensei que ia ter o dinheiro. Eu pensei que ia ter o dinheiro. E não pode ser assim, né? E aí o que que ele faz? Ele vai lá no banco, levanta um capital, injeta esse capital lá no que a gente chama de capital de giro, né? Então, aí no fluxo de caixa, dá uma bombada no fluxo de caixa, aí ele fica azulzinho de novo, fala, poxa, agora acabou meu problema. Só que ele não resolveu a causa raiz do que fez ele entrar no vermelho. Então, um pouco mais para frente, ele cai de novo no vermelho. E aí vira um ciclo de autodestruição, né? Mas vamos lá. Então, o caixa é rei. Isso, coloca isso num post-it e olha todo dia para isso. Você que é gestor da sua empresa, é, o caixa tem que ser o rei. E um fluxo de caixa estressado, eu vou passar bem rápido por esse tema, porque pode ser que a maioria aqui não esteja nessas condições, mas se tiver em algum dia, aqui vem o ensinamento. E, aliás, a prática do que eu vou passar aqui agora serve inclusive para caixa não estressado. Porque você pode ter um caixa sadio, mas você poderia ter um caixa muito melhor se você fizer o que eu vou passar aqui agora. Então, primeiro, é óbvio, foco no aumento da receita, nas entradas. E aqui eu vou fazer uma ressalva. Quando a gente fala no foco no aumento da receita, é receita boa, é receita que gera resultado. Eu vejo muita gente na mídia, no Instagram, enfim, falando assim, pô, eu vou te explicar como é que faz para você dobrar o seu faturamento. Eu vou te explicar para você passar toda a minha metodologia para você crescer o teu faturamento. Poxa, mas o faturamento está gerando lucro ou está gerando perda? Se está gerando lucro, excelente. Toca esse vetor para cima, fature o máximo que você conseguir. Mas se estiver gerando perda, quanto mais você fatura, mais você afunda a empresa. Então, eu coloco até como de certa forma, irresponsável algumas pessoas irem para o digital aqui, quererem oferecer metodologias para vender sem chamar atenção, primeiro, para a relação de faturamento e resultado líquido, faturamento e margem de cada produto. Porque você pode estar colocando. Está me ouvindo bem? Pessoal, está me ouvindo?
Ótimo. Será que perdi muito? Tem que voltar muito, não? Tá. Eu vou só voltar rapidamente aqui, só. Eu acho que eu falei do Cash King, né? Vocês ouviram isso? E aí eu falei do plano de contingência emergencial. Tá tudo bem, Milene? Só me dá um retorno, por favor. Então, eu falei do foco no aumento da receita. E aí eu dizia o seguinte: a receita ela tem que ser uma receita saudável, né? Uma receita positiva, porque se você aumentar a receita de algo que te gera prejuízo, você está acelerando o caos, né? Foi isso que eu falei. Depois eu falei também que para varejistas, né? Pode ser que alguém aqui na audiência é varejista ou não, enfim, se você vende parcelado, para você trazer para valor presente, para você antecipar esse recebível, né? Ah, peguei 5 chequinhos. Como é que você faz, né? O tradicional aqui. Você troca esse cheque, faz um deságio, né? Troca 3 chequinhos de R$ 300, você vai receber 280 e vai entregar um cheque de 300. Você antecipou o teu recebível. Você vai também fazer uma redução drástica dos custos. Isso se você tiver com um plano de contingência do teu caixa. Você tem que reduzir fortemente a despesa, tá? Então tem que fazer uma reestruturação no seu negócio. Você tem que alongar o prazo de pagamento dos seus fornecedores. Você tem que buscar entradas extras, né? E aí pode até ser venda de ativo, enfim, buscar o capital de giro que eu falei, por quê? Porque você precisa se manter vivo, né? Então, plano de contingência emergencial passa por isso. Passa também por redução de estoque. Lembrando, estoque é dinheiro. Se você está com ele parado lá e não transforma ele em venda ou em produto para fazer venda, aquele capital está parado e está faltando dinheiro no seu caixa. Então, você vai ter que reduzir o máximo possível o teu estoque. Trabalhar com giros mais rápidos, né? Cortes temporários de investimento. Então, nessa fase, investimento zero. E aí, só para colocar dentro de um diagrama, né? Quando é que o caixa fica estressado? Quando você começa a ter ou receita estável ou até reduzida, com saídas aumentando, né? Então, tem gente que compra, vou colocar no meu estoque aqui X de material, e aí ele coloca no estoque, tem que pagar 90 dias depois, mas a velocidade do giro não aconteceu. Então, bateu os 90 dias, ele não tem o dinheiro para pagar o estoque. Isso gera estresse no caixa, né? E aí, qual que é a pegada? É exatamente essa, né? Você, primeiro, tentar equacionar a entrada e antecipar o máximo o recebível. E tentar diminuir a saída e postergar o máximo o pagamento. Se você fizer essa dinâmica, vai começar a sobrar dinheiro na sua mão. E esse dinheiro, obviamente, bem administrado, te ajuda a sair desse estresse, tá? Então, fica a dica aqui. Esse tema a gente aprofunda muito mais aí dentro da jornada, mas aqui a gente não vai conseguir mexer muito, né? Como eu falei, se o caixa está estressado, você precisa analisar por quê, né? Você tem que identificar exatamente por quê. Então, eu estava comentando, as condições comerciais são desfavoráveis. Será que você está vendendo por um valor que o custo é maior? E aí você pode falar assim, não, mas olha, eu faço lá matéria-prima, papapi, papapá, eu falo do custo completo, né? Por exemplo, se você vende com maquininha, você tem sócios na sua operação, você nem sabe, né? Quer dizer, você não vê, mas você vai pagar tarifas, você vai pagar uma série de ferramentas para fazer a gestão e está saindo da tua margem, né? Então, você precisa olhar o todo. Muitas vezes a falta de modelagem para projetar o futuro, como eu falei, você tem que lançar tudo que você realmente vai receber e tudo que realmente você tem que pagar.
dentro de um fluxo na linha do tempo. De repente, você fez um investimento errado e ele não deu o retorno que você queria. Vou comprar aqui um determinado produto que vai me dar aí 20% de margem. Aí você entope o teu estoque daquele produto, né? Vou falar aqui de produtos sazonais, tá? Você entope de blusa para o inverno e não esfria. E aí você colocou um capital forte dentro do teu inventário e aí você não conseguiu transformar em receita. Ou mesmo a receita insuficiente. Alguns de nós aqui trabalham com negócios que eles são receitas flutuantes, né? Então, falando aqui de varejo, falando aqui muitas vezes de programações de produção para você atender determinado setor. Então, é sazonal, né? Hora está alto, hora está baixo. E aí, essa receita insuficiente pode advir de alguma variação justamente da dinâmica de venda, né? Da receita do teu negócio. Despesas acima do previsto, muitas vezes o empresário perde o controle e começa a gastar mais do que deveria. Alguns até cometem o pecado de misturar as despesas da empresa com as despesas pessoais. Morte na certa, né? Não dá para fazer isso em absoluto, por uma série de fatores, mas, sobretudo, pelo descontrole do caixa. E o resultado líquido negativo. Então, a cada mês que você fecha um DRE, por isso que é importante ter um DRE, toda vez que você fecha um DRE, um demonstrativo de resultado, e ele está vermelho, indica que daqui a pouquinho isso vai bater no fluxo de caixa, porque significa que você gastou mais para produzir do que você está conseguindo gerar de resultado. Aí não tem negócio que fica de pé. E talvez uma precificação errada, muito comum. Então, eu estou colocando aqui pontos para chamar a atenção de causa raiz de insuficiência no caixa. E aí vem, obviamente, as margens insuficientes, né? Você precisa de margem, nós vamos falar um pouco sobre isso durante a jornada, aqui também não dá tempo, mas você tem margens variáveis, margens fixas, né? Que a gente chama de margem bruta, e dessa margem bruta você tem ainda que pagar várias coisas. Então, se a margem bruta de equilíbrio é 20% e você está com 14%, significa que você não vai conseguir pagar todas as outras linhas do demonstrativo de resultado. Nós vamos falar aqui rapidamente. Ou, como eu falei, pagamentos de despesas fora do plano. Tem muito mais, tá? De motivos. Por isso que aí precisa fazer uma análise crítica do porquê que está tendo esse estresse no caixa. Então, a análise da causa raiz, você vai lá, faz essa análise. Por que chama causa raiz? Porque muito empresário correlaciona uma coisa na outra, só. Assim, para no primeiro nível. O caixa está ruim porque eu vendi pouco. E para por aí. Não aprofunda a análise. Se você quer saber a causa raiz, existem ferramentas que te levam à causa raiz. E não uma análise rasa, superficial. Porque aí você não consegue corrigir. E se você não corrige, o problema vai persistir o tempo todo. Aí você cria o plano de ação, define o que você tem que fazer e vai para cima. E depois você vai monitorar os efeitos dessas ações e na projeção do caixa, né? E aí a probabilidade de você sair desse buraco é muito grande, né? Colocar isso dentro de indicadores, nós vamos falar rapidamente sobre isso. Bom, o resultado do DRE, como eu falei, o DRE é formado aí por começando no faturamento, na receita bruta, e vai até a lucros e perdas. Eu falei rapidamente também na outra aula, não vai dar para entrar no detalhe, mas aí é linha a linha, eu vou te mostrar uma estrutura aqui para você entender, até você saber, no final, lá embaixo, se você teve lucro ou perda depois do imposto de renda. Aí é o que sobra realmente, tá? Por isso que é importante ter o DRE na mão. É aqui um fluxo, ó, desde a receita bruta, passa aqui, no caso, é um processo de industrialização, então tem matéria-prima, tem mão de obra, tem despesas variáveis e gera uma margem variável. Depois tem os outros custos financeiros, custos administrativos, e você gera aqui uma margem operacional.
E aí depois você vai ter as outras despesas fixas, passa pelo resultado antes do imposto de renda e depois o resultado líquido do exercício. Então, todo mês, a gente deveria preencher todo esse quadro e sair daqui com um número na mão, positivo ou negativo. Se for positivo, parabéns, significa que você está gerando valor, você está gerando riqueza. Se for negativo, acende a luz do alerta e vamos olhar com profundidade o que está dando de problema. E aqui o quadro à esquerda, eu peguei um exemplo de DRE. Obviamente tem várias formas de fazer, a depender da complexidade do teu negócio. A gente vai, dentro da jornada do turbinador, a gente vai passar mais no detalhe, porque aqui também há muitos pecados que empresários já antigos aí de estrada cometem, de alocação de custo, de rateio de custo, que fazem de forma errada, e aí acontece um fenômeno que é mortal, tá? Um fenômeno mortal. Você pega itens, né? Vou dar aqui um exemplo de, vamos colocar aqui, vou usar celulares, tá? Não sei se tem um amigo aqui que atua com celulares, mas você pega lá, estou vendendo no varejo celulares. E aí você precifica esses celulares. Só que na hora de fazer o rateio, você desbalanceia isso, né? E aí o que acontece? Um determinado item fica mais barato porque você sobrecarregou o outro de forma errada. Então, esse que fica mais barato, obviamente, vai vender muito mais. Então, você vai vender mais daquele que está gerando pouca margem ou até prejuízo. E aquele outro que você sobrecarregou, né, no rateio de custo, ele vai ficar fora de competitividade. Logo, ele não vai ser vendido. Então, você deixa de vender aquele produto que tá com a margem maravilhosa, mas ele está fora da realidade, e passa a vender muito de um produto que está te dando margem negativa. Então, esse é um dos pecados mortais de uma falta de visão dentro da estrutura de custos, consequentemente, do DRE. Então, aí eu coloco aqui algumas observações, né? Que é justamente através do DRE é que você vai ter o sensitivity, né? A visão, o controle do resultado do negócio. Então, os principais erros cometidos no DRE, como eu falei bem rapidamente aqui, os registros contábeis incorretos ou incompletos, não vão todos os custos para lá, o apontamento das fontes de receita também incompleto, a classificação e apontamento dos custos variáveis e fixos, muitas vezes alocados errados ou não alocados, projeções e provisões de despesas, porque precisa ter, né? Aqui vocês conhecem bastante bem, mas eu uso, por exemplo, o 13º, que você vai pagar em dezembro, mas você tem que fazer provisões mês a mês, né? E nessas provisões mês a mês, ele tem que fazer refletir dentro do DRE, né? Por competência. Então, esse é um problema. Muitas vezes não é alocado, então você fica maravilhoso o ano todo. Chega em dezembro, você dá um prejuízo gigantesco, porque você vai lançar só em dezembro o valor do 13º, né? Tá errado. Projeções de variações cambiais, se você importa, né? Precisa estar atento. Movimentos de baixa de estoque, às vezes você tem lá um obsoleto, você precisa, de fato, você não vai ter nada para fazer com aquele material, ele se tornou totalmente inutilizável, você tem que pegar o valor e jogar para resultado. E isso vai dentro do DRE. Mudanças de critério ao longo do exercício. Isso aqui é variável, hoje e amanhã passa a ser fixo. Você vai bagunçar toda a estrutura do DRE, né? Bom, e os benefícios, né? Como eu falei, permite uma boa tomada de decisão, mais assertiva, mais rápida, projeta a real performance do negócio para o futuro, maior precisão nas projeções de fluxo de caixa, gera maior transparência para o balanço, suporta a política de precificação e apoia os cálculos de valuation da empresa. Valuation, nós vamos falar rapidamente aqui também, é quanto vale o seu negócio para o mercado,
e libera as linhas de crédito, porque toda vez que você for pedir empréstimo, o banco vai pedir o teu DRE. Endividamento. E aqui, rapidamente, falei na outra reunião, essas marcas aqui que vocês estão vendo, que são famosíssimas, têm algo em comum. Todas elas estão em recuperação judicial. Todas elas chegaram num nível de endividamento que colapsou o negócio. E aí eles tiveram que abrir mão de uma ferramenta jurídica chamada recuperação judicial, que protege a empresa de uma falência. Então, recuperação judicial é uma pré-falência, dando a chance ao empresário de salvar o seu negócio. Mas todo pedido de recuperação judicial vem de um endividamento insustentável, né? Então, se endividar, buscar dinheiro de fora, pessoal, não é um pecado, não. Aliás, é até estimulado, porque melhor do que trabalhar com o seu dinheiro é trabalhar com o dinheiro dos outros. Só que ele precisa ter uma análise e um ponto de equilíbrio para buscar esse recurso. Então, como eu coloco aqui, as empresas podem buscar financiamento por várias formas, né? Empréstimos bancários, emissão de título, tem uma série de ferramentas. Só precisa tomar o cuidado que o endividamento ele tem que ter um ponto de segurança. Ele não pode passar desse ponto de segurança, porque aí pode ser ponto de não retorno. Ou seja, você chegou num ponto de endividamento que você não consegue mais voltar atrás. Bom, como eu já falei sobre isso, vou passar rapidamente. Aqui é como avaliar, né? São ferramentas, coisa bem pesada aqui. O que eu costumo fazer, pessoal? Eu costumo fazer aqui uma análise de endividamento, né? Muito mais simples, pelo menos na primeira vista, tá? Eu costumo tomar em consideração. Então, eu coloco aqui, ó, para uma rápida avaliação do nível de endividamento, eu sempre considero a receita, o resultado líquido, o fluxo de caixa projetado e o estoque. São 4 pontos que são indicadores para que eu possa saber até onde eu posso ir com o meu endividamento, né? E, óbvio, o nível de compromisso futuro que você já assumiu. Ah, comprei um equipamento. Ah, construí um galpão novo. Ah, enfim, tudo aquilo que você fizer que pode comprometer as saídas do futuro, você precisa levar em consideração. Eu coloco aqui, ó, não fique com o seu fluxo de caixa tomado 100%. O que é tomado 100%? Tudo que você vai ter que pagar sai 100% do seu fluxo de caixa. Isso é um ponto de endividamento de altíssimo risco, porque significa que qualquer oscilação na receita você já não consegue mais fazer frente aos seus compromissos. E aquelas empresas que eu falei para vocês, todas elas passaram por isso, né? Vamos falar aqui de lojas americanas. Exatamente isso. Eles foram trabalhando com estoque dos fornecedores, foram trabalhando com o endividamento, chegou num certo ponto que aquilo que eles geravam de receita, e olha que eles geram receitas gigantescas, não conseguia fazer frente às dívidas. E aí tiveram que partir para a recuperação judicial. Bom, aqui eu falo rapidamente também de proteger o patrimônio, tá? E muito empresário quer fazer isso depois que entrou já numa situação de estresse muito grande. E aí, muitas vezes, é difícil proteger o patrimônio. Proteger o patrimônio, pessoal, não é esconder o patrimônio dos seus credores, tá? Não é fazer malandragem, não. É, de fato, criar mecanismos que assegurem que o patrimônio que você criou para sua família estejam protegidos. E existem ferramentas para isso, né? Então, aquilo que você colocou como garantia, que a gente chama de garantia real, esse não tem como proteger. O banco ou qualquer credor vai vir para cima. Mas aqueles casos que não tem vínculo, ainda assim, o credor pode vir para cima. E é aí que você pode se proteger. Além
desse sistema, desculpa aqui voltando, de proteção, né? Então, a gente, estou dando exemplos aqui de bem de família, não sei se vocês, quem conhece um pouco do jurídico sabe disso, você pode pegar um imóvel e colocar como bem de família, e esse bem de família não é acessado. Você pode preparar esse patrimônio que não faz parte das garantias, colocar ele numa holding familiar, e essa holding familiar ela fica blindada de ataques de credores. Agora, uma das coisas que eu falo que é importante é que você faça seguro de vida, porque a gente não sabe até onde a gente vai, né? E aí você protege a tua família de algum risco, né, que a gente corre o tempo todo, do momento que abre os olhos, né, você está correndo riscos. Então, todo todo empréstimo, todo financiamento que você for fazer, pague um pouquinho mais e coloca um seguro de vida nele, tá? Se algo acontece, a tua família está protegida. Então, se você está insolvente, que você fala, pô, quebrei. Calma, para tudo tem uma solução. Eu até coloco lá nos meus provérbios populares, para tudo tem solução, só não tem para a morte. De fato, não tem. Mas para todo o resto tem solução. Algumas menos dolorosas, algumas que são dolorosas, não tem como evitar, mas tem solução. Uma hora você vai sair dessa bagunça, desse turbilhão. O importante é, primeiro, é agir preventivamente. Se a gente trabalha preventivamente, e muitas vezes o empresário vai buscar essa assessoria, passou um pouco do ponto, e aí tem coisas que, óbvio, não tem como resolver, né? Seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista de estratégia de negócio. Se você está insolvente, vamos mapear os credores, segundo o grau de risco que você tem. Porque a depender do tipo de empréstimo, você não tem garantia nenhuma, tem garantia real, ou tem uma garantia pessoal, você é fiador, enfim, aí a gente tem que mapear o perfil do credor. E aí a primeira fase sempre é de fazer uma renegociação da dívida, mas se ainda assim não for suficiente ou não for possível, aí é partir de fato para uma recuperação judicial, que para alguns empresários pode parecer um palavrão, tá? Mas estou mostrando aqui empresas que são bilionárias e estão em recuperação judicial. Então, não à toa elas acessam esse recurso. Então, é melhor prevenir do que remediar. Como é que você previne? Planejando, né? Aí eu vou passar rapidamente aqui sobre custo, preço e valor, que são três coisas diferentes, né? E a precificação ela leva em conta alguns critérios, tá? Então não é só a quanto me custa, coloco uma margem e vendo, né? Você tem que levar em conta primeiro qual é a política de resultado da empresa, né? Você pode vender pouco, mas ter fazer muita margem, como você pode vender muito fazendo pouquíssima margem. Então é uma política. Você precisa saber como é que está o seu consumidor. Se é um consumidor fiel, se é um consumidor volátil, né? Ele vai para qualquer lugar. Identificar efetivamente os custos para saber, analisar a concorrência, como é que ela está se comportando, e, por fim, fazer a gestão da cadeia de valor do seu negócio. Cadeia de valor é desde lá dos suprimentos, todos os custos, até chegar no preço de venda. E aí você pode ter situações, aqui é para simbolizar um pouco o valor. Veja só. Custo, tributo, lucro deveria ser o preço de mercado. Mas o preço de mercado pode ser o valor. Exemplo disso, iPhone 15. Né? Quem é Apple lover entende o que eu estou falando. Né? Se for para os Estados Unidos agora, você vai direto numa loja Apple e vai fuçar lá um iPhone 15 e se bobear, você vai pagar lá 5, 6 mil dólares por um modelo e ele deve custar, arrebentando, tá? Com todos os encargos, tributos, 2 mil. Então, poderia ser vendido por 3, seria uma margem fantástica,
Mas não, ele é vendido pelos 5, 6 mil dólares, né? Então, a diferença de preço para valor é isso, né? Mas você pode ter a situação inversa, tá? O teu custo é muito alto, você tem que pagar os tributos, esse você não foge. O lucro, você não consegue repassar, e o preço de mercado, o preço que você consegue vender o teu produto, está abaixo do custo mais tributo, mais lucro. Logo, aqui você está com prejuízos. Então, em que situação estaria o seu produto ou serviço? Pergunta de US$ 1 milhão, né? Então, esse da esquerda, da direita aqui está totalmente furado. Você tem que fugir dele. E não é vender a qualquer preço, né? Por quê? Porque existem pontos de equilíbrio. Isso aqui é muito usado, né, nas empresas. Você precisa saber o ponto de equilíbrio que pague todo o variável, todo o fixo, e a partir daí você começa a ter o que a gente chama de ganho marginal. Ganho marginal. É um pouquinho complexo para explicar agora, mas é importante saber que para todo negócio tem um ponto de equilíbrio, a partir do qual efetivamente você começa a ganhar dinheiro, né? Então, é importante saber que tem, isso aqui é calculado, e é importante que você saiba qual é o ponto de equilíbrio do teu negócio. Se você estiver trabalhando abaixo do ponto de equilíbrio, você vai estar gerando perda, né? Porque o ponto de equilíbrio, o próprio nome diz. Abaixo dele você está gerando perda. Ele não paga o variável mais o fixo, tá? Então, a partir do ponto de equilíbrio, quanto maior a receita, maior vai ser o seu lucro. E aí você pode até admitir ser mais competitivo, baixar um pouquinho mais o preço, porque você sabe que vai ganhar na escala, né? Já devem ter ouvido muito falar sobre isso. Correndo aqui um pouco, que o tempo está sendo ingrato com a gente, só para falar que existem planilhas de custo, que você precisa levar em conta aí uma série de fatores, né? Efetivamente o custo de produção ou de comercialização do seu produto, a elasticidade da demanda, a sazonalidade, a competição de mercado interno e externo, tá? Interno e externo, o mix de produto, a própria pressão de inflação, como eu falei da outra vez, o câmbio, mudanças tributárias podem colocar forte impacto no custo, e uma tecnologia substitutiva pode fazer o teu negócio virar de cabeça para baixo, né? Só para alertar, né, assim, como dica, o Sebrae disponibiliza formulários que você pode preencher na mão, até, né? Você pode falar, pô, mas esse negócio, como é que eu faço para montar e tal? O Sebrae disponibiliza formulário para você compilar com vendas de serviços, de indústria e de comércio. Muito simples, totalmente, vamos dizer, autoexplicativo. Se você conseguir com precisão preencher cada uma das células, você vai ter um custo bastante acurado do seu negócio, tá? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, se você não enxerga o que está acontecendo com o seu negócio, você não sente a dor no momento, mas provavelmente você vai sofrer no futuro. O que eu costumo brincar aqui, você entraria num 747, num 787 e faria uma viagem sem o painel de bordo, né, o que a gente chama de dashboard, né, do avião, sem instrumentos nenhum, o piloto indo sem nenhuma referência, provavelmente a gente não entraria num avião desse, né? E por que o nosso negócio teria que andar assim, né, sem referências? Então, medir performance, pessoal, é sagrado, né? E alguém pode falar assim, poxa, mas esse negócio é complexo, Marcos. Não é. Esse é o fato. E você não precisa ter 5.000 indicadores, você precisa ter alguns indicadores que são fundamentais para segurar o seu negócio, né? Cada um coloca aí as prioridades que achar mais pertinente,
Mas é importante, a mensagem aqui é que é importante que você tenha os controles, né? Alguns indicadores que são indispensáveis, eu vou listar aqui, né? No caso de financeiro, você precisa saber a tua receita bruta dia a dia, né? Existem indicadores que você monitora diariamente, alguns semanalmente, alguns mensalmente. Mas é importante, faturamento, você precisa saber quanto você faturou no dia de ontem, né? As margens líquidas, como eu falei, resultado líquido, fluxo de caixa, índice de liquidez do negócio, né? Liquidez é justamente o que eu falei lá de capacidade de você gerar o dinheiro na mão, endividamento, recebíveis, níveis de estoque, tudo isso é importantíssimo monitorar. Para indicadores comerciais, você precisa saber se o teu cliente está satisfeito com você, novos clientes e de clientes inativos, isso é fundamental, mix de venda de produtos. No comercial, pessoal, até depois eu passo aqui rapidamente, existem ferramentas simples e baratas para monitorar toda essa área comercial que se chama CRM, né? A depender do tamanho do seu negócio, vale muito a pena você ter, porque você gera todo um histórico aí, vai ser não só interessante para você controlar, mas também para criar ações comerciais. Indicador da cadeia de suprimentos, indicadores de gestão de pessoas, são também fundamentais, gestão da operação, e aí você vai ter aí o que a gente chama de BI, tá? Business Intelligence, que é esse dashboard que eu falei, ó, um painel financeiro e que você pode ter na palma da mão, porque existem várias plataformas a custo baixíssimo, para não dizer de graça. Você só precisa alocar os dados dentro da plataforma e você, com um app aqui, toda manhã você vai entrar aqui, aquilo que saiu de receita vai ser carregado, aquilo que baixou de estoque vai ser carregado, então você começa a ter o monitoramento e o mapeamento do teu negócio quase que em tempo real. E isso é fantástico, é aquele olho em terra de cego, lembra? É um olho em terra de cego. Então, assim, olha, quem planeja tem futuro. Quem não planeja tem destino. Quem planeja sabe para onde vai, né? Pronto, né? Lembra? Pronto, tá definindo um futuro. Quem não planeja vai sentar na cadeira e alguém vai levar ele para algum lugar. E esse alguém é o mercado, são os atores que envolvem o empresário. Então, seja protagonista do teu futuro, né? Não vá ao sabor do vento para um destino que provavelmente você não quer, né? E aí, para fazer planejamento, qual o cenário que a gente considera, né? Quais são as bases que a gente considera? E eu acho que daqui para frente é conteúdo novo. Então, eu criei aqui, pessoal, tanto para novos negócios como para negócios que precisam passar por um planejamento, eu criei um fluxograma. Não vou cansar vocês aqui olhando quadro a quadro, mas o que é importante mostrar para vocês aqui é que existe um passo a passo, né, que está desde instalar um comitê de gestão. Aqui, que é isso, Marcos? Se você tem uma empresa e tem lá pessoas ligadas a finanças. Ah, mas eu não tenho. Então, convida o teu contador para um café e convida ele para fazer parte desse comitê de gestão. Uma pessoa de RH, não, mas eu não tenho um gerente, Marcos. Tá, tem alguém que mexe com RH, é terceirizado? Traz para dentro da discussão também. Se possível, né, pessoal? Isso aqui não é que se não tiver, não se faz nada. Mas, se possível, traga essas competências para dentro do teu negócio. E por quê? Porque você não é obrigado e não vai conseguir saber tudo, né, de todas as áreas. Lembra dos pilares todos? É impossível. Sobretudo se você é muito operacional, você não vai saber o que está acontecendo de mais moderno para aplicar no seu negócio. Então, traga essas multicompetências para a mesa a hora que você for fazer o planejamento estratégico.
E se você não tem ninguém, traga um mentor, traga um consultor, traga alguém, não precisa ser eu, mas alguém com esse perfil, que já tenha vivido uma experiência ampla em vários modelos de negócio, que possa te ajudar a criticar o plano de negócios, né? E aí você começa a fazer efetivamente o planejamento estratégico olhando para o ambiente interno e ambiente externo, né? Lembra lá da malha onde a empresa está inserida? Ali você tem que olhar ambiente interno e ambiente externo. E aí você vai identificar, dentro de diagnósticos, pontos que são frágeis para você, frágeis dentro do ambiente interno. Ambiente interno, branding, que aqui nós estamos falando de marca, como é que o mercado te vê, a parte comercial do ponto de vista de estrutura, de performance, de competitividade, etc. Efetivamente seu produto e serviço, né? Você tá dentro daquilo que o mercado quer, o mercado está modificando, a tecnologia está te atropelando, são esse tipo de, eu chamo de deep dive, né? É uma expressão, um mergulho profundo no negócio. É essa autocrítica que eu provoco aqui para você fazer. Em gestão de pessoas, em operações, em finanças, na parte legal, né? Então, existem ferramentas para isso, tá? Para fazer essa análise. Lógico que não vai dar tempo de passar aqui, mas é importante. E aí você também vai olhar o ambiente externo, extremamente importante. A economia local e a global, né? As regulamentações, o que está acontecendo dentro da minha área. E aqui eu tenho muitos cases, né? Que, não, de novo, não dá tempo de passar aqui, mas durante a jornada da mentoria eu vou compartilhar com vocês casos que são assim, projetos que eu chamo de projetos que nasceram mortos, né? Por quê? Porque nasceram sem o olhar da regulamentação. E aí, quando você vai olhar o projeto, ele não pode ser implementado, porque a regulamentação exige determinadas características que você não tem. A parte da tecnologia, da concorrência, comportamento do consumidor, as políticas locais e globais, né? Estamos aqui diante agora de dois conflitos, né, globais, quanto isso afeta hoje e vai afetar, precisamos mapear isso, e as tendências de mercado, né? Aí a gente identifica quais são as causas que nos colocam em fragilidade, e aí vamos fazer o plano de ação para implementar. E aí nós vamos fazer um orçamento, né? Famoso orçamento, muita gente não faz, mas você precisa ter um orçamento mês a mês. Como é que vai ficar o seu negócio? Como é que você espera que o seu negócio se comporte? E agora nós estamos na boca de 2024, né? Como é que vai ser o teu faturamento 2020, janeiro, fevereiro, março? Qual vai ser o resultado líquido? Como é que você projeta o fluxo de caixa, etc. E aí eu costumo aconselhar, e sempre fiz na minha vida toda, 3 níveis de cenário. Um otimista, aquilo que eu espero efetivamente perseguir, e um pessimista, que pode acontecer, né? Quem imaginaria uma pandemia lá em 2020 que colocaria o mundo de cabeça para baixo? Lógico que, por mais que você faça análises críticas, é difícil, mas existem várias ações que você pode, sim, prever. Bom, plano de ação, para corrigir todos esses pontos falhos, né? E aí vem os indicadores que eu falei, né? Definição dos indicadores. E aí, pessoal, implementar as ações e ir acompanhando num ciclo que não termina. Se vocês olharem aqui a última etapa, nós vamos estar sempre fazendo uma análise crítica do resultado do negócio. O que é isso? Isso é governança. Lembra que eu falei do pilar da governança? Aqui a gente já está colocando a governança para implementar. Se você conseguir implementar esse fluxo todo, eu vou dizer para você que você não tem só um olho na terra de cego, você tem os dois olhos. Você vai ter o controle praticamente absoluto do teu negócio. E a probabilidade de você passar por dificuldades tende a zero. Lógico que existem variáveis incontroláveis no nosso negócio, e aí, provavelmente, algumas a gente não vai conseguir evitar. Mas
o teu negócio vai estar extremamente previsível. Então, esse fluxo, ele é uma metodologia que eu usei nos últimos 30 anos, que funciona absurdamente bem. E para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, não é? Então, assim, se você não sabe, aqui até eu lembro da passagem lá da Alice, né? No País das Maravilhas, ela para diante lá de três caminhos e aí ela pergunta para o gato, que está aqui simbolizado na nossa prancha aqui, pô, mas escuta, qual caminho que eu devo pegar aqui? Aí ele pergunta, mas para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Pô, então, se você não sabe, pega qualquer um, né? E na prática é isso mesmo, se você não sabe. E aqui, a ideia é passar para vocês, quem não conhece, uma metodologia chamada Canvas, né? Que praticamente é esse layout aqui, onde nós respondemos algumas perguntas, né? Nós respondemos algumas perguntas. E essas perguntas bem respondidas já é o planejamento estratégico do teu negócio para 2024. É lógico que não são respostas simples, nós precisamos aprofundar as respostas. O preenchimento desse quadro, ele vai fazer parte justamente da jornada lá do turbinador de negócio. Nós vamos fazer juntos essa metodologia aqui, que é o mínimo, tá? É o básico. Existem planejamentos que são muito densos, complexos, etc. Mas se a gente preencher esse aqui bem feito, não só você vai ter um desenho bem claro do perfil do seu negócio e você vai se surpreender, acredita em mim, você vai se surpreender quando você preencher de forma aprofundada esse quadro, porque você vai posicionar o seu negócio no que tange a proposta de valor, como é que é o perfil do seu cliente, quem são os seus parceiros, quais são as oportunidades que você tem, onde é que estão as ameaças. Você vai responder várias perguntas que elas compiladas vão dar um quadro muito claro do seu negócio. Eu tenho certeza que vai até mudar o jeito de você ver o seu negócio. Eu vou dar um exemplo só aqui rapidamente. Eu fiz esse trabalho junto com duas empresárias que têm lá atuam na área da saúde. E elas tinham lá uma clínica, etc. e tal, e elas não conseguiam mais aumentar o faturamento, porque o tamanho da clínica era aquele. Ela não conseguia expandir. E aí nós criamos, através dessa dinâmica aqui, o atendimento domiciliar. E, inclusive, colocamos mais serviços no projeto deles, né, dessas duas meninas. Deslocamento de paciente, atendimento domiciliar, atendimento emergencial, ou enfim, escalamos o negócio. E isso gerou resultado para elas que elas não tinham ainda sequer imaginado, né? Porque tem muita família que não quer que o paciente fique internado, quer ter ele em casa, mas para isso precisa de uma estrutura para poder atendê-lo em casa. E aí elas criaram, através dessa dinâmica, nós direcionamos o negócio para esse modelo. Por isso que eu falo que surpreende na hora que a gente faz. É um exercício que eu adoro. E aí aquilo que eu falei, né? Eu faço o que a gente chama de best case, o base case, o best case e o worst case. O modelo que eu acho que vai funcionar, aquele que eu espero surpreender, o mercado melhorou muito, enfim, várias coisas aconteceram, aumentaram a demanda do meu produto, eu vou arrebentar. Ou o mercado entrou em crise, o que eu faço, até onde eu vou, né? E aí a gente monta isso aqui, ó, pessoal. Você vai falar, nossa, Marcos, o que é isso? Lógico que eu estou apresentando aqui um modelo, né? Mas é um modelo de orçamento que eu sempre usei, tá? Vocês vão ver aqui, ó, mês a mês, inclusive isso aqui é real, não é fake, não. É real. Eu trouxe como exemplo, mas é um orçamento que está aqui, ó, de janeiro a dezembro, nesse caso aqui foi lá em 2019, e nós vamos preencher linha a linha, e você vai ter, como eu falei, uma visão muito precisa do teu negócio. Nesse caso aqui, ó, só para vocês acompanharem comigo, nós temos aqui
o resultado operacional, está vendo aqui, ó, receita líquida. Aqui está chamado EBITDA, é um termo em inglês, tá? Mas a receita líquida. Veja que janeiro, fevereiro, março, os números estão em parêntese, ou seja, prejuízo. Depois abril positivo, maio positivo, junho caiu de novo. E aí, daí para frente, até novembro, né? Novembro foi prejuízo, mas dezembro foi também positivo. É isso que a gente precisa enxergar. E desses números aqui, nós vamos refletir no fluxo de caixa. Você tem a empresa na mão, você tem, de fato, um controle. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas os apressados sempre acabam na miséria. Isso aqui, inclusive, está em Provérbios, tá? Não me lembro o número, mas está lá em Provérbios, é bíblico. Em gestão de pessoas, rapidamente aqui, pessoal, a gente vai falar sobre cultura organizacional, departamento, né, as rotinas, os processos em gestão de pessoas, a parte de desenvolvimento, liderança, plano de carreira e retenção, mas o que mais eu gostaria de frisar, e a gente vai falar bastante sobre isso durante a jornada, são as equipes de alta performance, né? E aqui eu falo com uma certa propriedade, porque eu fiz um dos MBAs em gestão de pessoas, e a minha tese sempre foi essas equipes de alta performance. Como é que você atinge uma equipe de alta performance? Através de membros de alta performance. E esses membros de alta performance, existem uma série de ferramentas, a começar da seleção das pessoas, né? Da contratação das pessoas, e aí a formação desses membros de alta performance dentro de equipes formam justamente essas equipes de alta performance. E a junção de várias equipes de alta performance nas diversas áreas geram, pessoal, a incrível organização de alta performance. Não tem competidor para empresas que estão nesse nível de engajamento de equipe. Então, é importante um olhar muito acurado para a gestão de pessoas. A gente não pode simplesmente dizer, não, isso aí é o pessoal lá do departamento pessoal. Então, sem aprofundar muito, mas a gente precisa criar o ambiente, né? O ambiente para estimular a alta performance até chegar nas equipes autogerenciáveis. O que são equipes autogerenciáveis? Você não precisa ficar controlando minuto a minuto quem chegou mais cedo, quem saiu mais cedo, quem está enrolando no almoço, quem está, enfim, não é autogerenciável. Você passa os indicadores, o que você espera de resultado e vai receber aquilo. Não importa qual é o estilo do grupo. O grupo se autorregula e se autogerencia. Isso é sonho dourado de muita empresa, pessoal. E aí, sobretudo na área comercial, vocês já devem ter ouvido esse provérbio: enquanto alguns choram, outros vendem lenço, né? Dentro de gestão comercial, a gente vai falar muito sobre branding, como cliente é o must, né? Must é a expressão, é o fundamental, é aquele elemento que é indiscutivelmente importante. As vendas propriamente ditas técnicas, né? Negociação, a propósito, na mentoria nós vamos ter uma aula extra sobre negociação, que vai trazer as ferramentas mais modernas utilizadas em Harvard, né? A pessoa que vai passar para nós aqui essa aula, que é uma aula bônus, uma aula extra, vai ser super legal essa aula aqui, porque vai passar várias dicas do que está se usando nesse momento. E quando a gente fala em negociação, não é só negociação comercial, tá? Negociações de conflito, negociações de... nós vamos falar rapidamente aqui sobre compras e aquisições de empresas ou vendas, enfim, fusões, equipes de venda, que a gente espera ter uma equipe de alta performance, e a competitividade. E, pessoal, outro tema importante, quem não é visto não é lembrado, vocês já ouviram esse provérbio, né? E eu uso ele para justamente posicionar a empresa, né? Como é que a sua empresa é vista no mercado? E aí, a gente vai falar um pouco de branding. Ah, mas Marcos, que palavra esquisita é essa aqui? Nós vamos aprofundar, mas na verdade, branding é um conjunto de valores
que posicionam a sua empresa e potencializam o valor da empresa e potencializam as vendas dessa empresa. Então, tem uma série de fatores aí, a gente tem alguns sendo explicados aí, né? E a gente vai aprofundar esse tema muito importante e não são muitos que olham com cuidado para o posicionamento da marca. E não se faz omelete sem quebrar ovos, pessoal. Quando a gente vai para a parte operacional, lembra do turbilhão, que você está dentro lá da catarata? Aqui o bicho pega, né? Então, você precisa ter, que é daqui que sai todo, efetivamente, o resultado da empresa. Todas as otimizações, todas as eficiências. E aí, eu apelo para a ferramenta de gestão 4.0, né? Nós vamos falar sobre isso. Pode falar, ih, Marcos, mas eu faço tudo na mão, cara. Não tem condição. Não se desespere. Se algumas dessas ferramentas você não conseguir usar hoje, você precisa saber. Esse é aquele olho a mais que o teu concorrente não tem. Gestão 4.0, ela leva em conta, não se assuste com esse layout aqui, né? Mas ele leva em conta uma série de ações e controles para justamente otimizar, essa é a palavra, maximizar o resultado das operações. Nós estamos falando aqui de, seja de serviços, seja de indústria, seja de varejo, da construção, escolhe o setor. Todos eles deveriam ter esse nível de integração aqui, né? De gestão BPM aqui, né? Que é justamente a gestão operacional do negócio. E é tão importante, pessoal, porque como a gente trabalha com margens nos centavos, tudo que você consegue otimizar de processos dentro das operações vai melhorar o teu resultado, vai melhorar o resultado da tua empresa. E olhando para todos esses atores que circundam, né, a operação, né? Então, essa parte jurídica, quando a gente fala aqui, ó, processos Lean, o que são processos Lean? São processos enxutos, são processos que as pessoas não desperdiçam nem tempo, nem recurso e nem insumos, né? Todo esse controle aí financeiro, as vendas, enfim. Agora, aqui no operacional, é hora de colocar em prática aquilo tudo que, de alguma forma, a gente já mencionou, né? Então, não se assustem com isso, a gente vai falar um pouco sobre, na mentoria, sobre todas essas ferramentas. Eu tenho certeza que se você sentar com seus colegas empresários e começar a falar sobre isso aqui, eles vão olhar para você e falar, oh, peraí, da onde esse cara está tirando isso? Como é que, né, enfim, como é que ele pegou isso aí tudo? Da onde está vindo essas informações todas? Deixa eu ouvir mais sobre isso aí, porque me interessou, né? Porque alguns não olham. E aí vem as automações, né? Lembra que eu falei do CRM? CRM é uma ferramenta que faz gestão da área comercial, né? Da área de vendas. Aí tem ferramentas para fazer gestão do supply chain, de toda a cadeia de suprimentos. Ferramentas que você pode automatizar, como eu falei, para finanças. Tudo isso circundado pelo ERP. Alguém já ouviu falar do ERP? Na verdade, a gente nem necessita ter um ERP robusto, mas você precisa ter uma integração, um mínimo de automação, né? E quanto mais automatizado, você pode falar, pô, Marcos, mas isso vai custar. Primeiro, existem plataformas de integração baratíssimas. Segundo, vai aumentar a tua produtividade e a acuracidade do teu negócio. Imagina você emitir uma nota fiscal e automaticamente já fazer a baixa do teu inventário, já fazer a valorização do teu estoque, já apontar o faturamento, já projetar o recebível daquilo, tudo automático. Então, assim, automação não é um pecado, não. É o caminho. Lembra que eu falei lá da modernidade? E isso nem é tão moderno assim. E tem ferramentas muito acessíveis, muito acessíveis. A gente vai ver isso durante a jornada. O que é importante vocês saberem é que existem ferramentas disponíveis, acessíveis, que tornam a sua vida muito mais fácil e tornam a gestão
com muito menor risco, você não vai ter surpresas, né? Se bem implementado, você não vai ter surpresas. Bem, avançando aqui. Quem procura, acha. Já ouviram esse provérbio, né? Quem procura, vai achar. E aí a gente fala um pouquinho de auditorias internas e externas. Auditorias internas e externas são controles que você vai fazer fora daquele dia a dia lá dos indicadores. Por que isso? Porque nem tudo que chega até você efetivamente pode ser acurado, certo, verdadeiro, sobretudo. Então, assim, eu passaria aqui algumas horas contando histórias tristes de empresários que confiaram nas informações que chegaram, não fizeram essas auditorias e depois descobriram que estavam aí com grandes rombos, né, nos seus controles, nas suas finanças. Então, a auditoria é algo importante. Já é um passo para a governança, né? É aqui, sem assustar vocês, mas aqui é justamente as mensagens ligadas à governança. A confiança, pessoal, não exclui o controle. E aqui eu vou colocar esse tema porque muitas vezes, e às vezes não é nem por má fé, às vezes é por alguma falta de alguma competência que a pessoa está fazendo um determinado controle. Não, mas eu confio nessa pessoa, é meu familiar, eu confio nessa pessoa, então ele vai fazer. Só que ele não conhece. Então, muitas vezes não é má fé, mas é falta de conhecimento. E aí aparece aí um grande problema para você resolver. Por isso que eu digo que a confiança ela não exclui o controle. O fato de você confiar no seu familiar ou num funcionário que está há muitos anos, etc., está tudo certo, né? Mas faça o controle, independente de quem está lá. Faça a auditoria, né? E aí, se você quer ir mais longe, se de fato você quer fazer a diferença em 2024, se de fato você quer fazer uma virada de chave, e eu tenho certeza que muitos querem e precisam fazer a virada de chave em 2024. E aí, de fato, estou lançando uma mentoria. Essa mentoria chamada Turbinador de Negócios. Nós vamos aprofundar todos esses temas. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Tá é super assim, completo. Nós vamos passar por todas as áreas. Eu diria para você que se eu pudesse certificar, seria um MBA, o que eu vou compartilhar dentro do Turbinador de Negócios, né? Uma mentoria que vai ter uma jornada de 5 meses, né? São mais de 50 horas compartilhando conteúdo, experiência, fazendo avaliações, junto com vocês, junto com os mentorados. Eu vou fazer aulas quinzenais com perguntas e respostas, então vai ter a sessão do conteúdo, passar o conceito, passar as experiências, vou abrir para perguntas e respostas para quem quiser, de alguma forma, aplicar no seu negócio. Marcos, eu estou com uma situação assim, assim, assado, eu queria... Como é que eu faço para usar isso que você está me passando no meu negócio? Então, nós vamos compartilhar experiências, pessoal, nós vamos ver estudo de casos reais juntos, para a gente entender, sobretudo, aonde não errar, né? Onde acertar, todo mundo busca, mas aonde não errar. E o custo do erro, muitas vezes, ele é extremamente pesado, né? Nos conteúdos que eu coloco aqui nas mídias, eu falo muito sobre isso. Pô, eu errei. Poxa vida, eu errei. Poxa, mas vários erraram nisso. Então vamos aprender com esse erro, né? Acho que hoje mesmo a gente colocou um conteúdo sobre isso, o custo do erro. Agora, se alguém que está dentro do ciclo já errou, por que eu vou fazer o mesmo e errar a mesma coisa? Então, os estudos de caso vão ajudar a gente a ficar alerta para determinados detalhes. Bom, a ideia é que a gente tenha aqui um grupo com networking, né? Então, nós vamos estar sempre com alguns empresários e trocando experiências, né? A ideia é que um possa também, de alguma forma, contribuir com a problemática do outro, né? Nós vamos ter comigo 2 encontros individuais, né? Então eu vou agendar com o mentorado que
fizer parte aqui da mentoria, eu vou acompanhar no início uma reunião para saber do negócio, os detalhes do negócio, o que ele espera da mentoria, né? O que ele entende receber dessa mentoria, e aí uma no final, para que a gente possa acompanhar as ações. Então, não é só bate-papo, eu vou dar orientações, né, iniciais aqui, e vou acompanhar até o final da jornada, né? E é lógico, nós vamos estar dentro de um grupo de WhatsApp privado e nós vamos estar trocando aqui o tempo todo. Tem uma dúvida, Marcos, eu não consegui aplicar determinada ferramenta, estou perdido e tal. E aí a gente vai fazendo aí as conexões, vai aprimorando, porque a ideia minha, pessoal, nesse turbinador de negócios é ajudar você a turbinar o seu negócio, né? Então, esse é o meu compromisso, né? Como mentor dessa jornada. Eu quero assegurar que você, ao final do período, tenha aplicado e melhorado a performance do seu negócio. Eu também estou criando uma grade de 4 aulas bônus que eu falei. Uma delas até já passei a cola aqui, será sobre negociação, né? A participante aqui acabou de chegar de Harvard, fez uma formação, tem um conteúdo riquíssimo com os maiores especialistas em negociações, né? Um deles, inclusive, foi negociador do FBI, e ele passa muito conceito sobre negociação, sobretudo de conflito. E nós vamos fazer uma aplicação direta, né? Lembra que eu falei, nós vamos fazer um plano de negócios para o seu negócio. Nós vamos fazer juntos, né? E eu tenho certeza que vai realmente turbinar o teu negócio. Você vai ter o quadro do teu negócio e isso vai te ajudar muito a subir o nível do teu negócio. Nós vamos abrir a mente para outras possibilidades. Marcos, eu quero preparar meu negócio porque eu já estou há muito tempo trabalhando com esse negócio. Eu quero, nos próximos 5 anos, vender o meu negócio. Quero sair dele, né? Eu quero parar de trabalhar, quero vender. Tá. Existem ferramentas e processos para aumentar o que a gente chama de valuation do teu negócio. Lembra que eu mencionei valuation? Não deu tempo de falar aqui, mas a gente vai falar sobre equity e valuation. Valuation é quanto o mercado está disposto a pagar pelo teu negócio. Mas para que você tenha o máximo de valuation, você tem que seguir algumas regras, implementar alguns passos, algumas ferramentas. E nós vamos falar sobre isso. Não quero vender, mas eu quero me associar, quero transformar meu negócio numa franquia. Enfim, todos esses temas a gente vai abordar dentro da mentoria. Então, é extremamente rica e vai ser transformador para você. E pode até você, ao final da jornada, mudar o jeito de você ver o seu negócio. Mudar, inclusive, o rumo para, de fato, turbinar e você criar riqueza para você e para a sociedade, né? Bom, antes de passar isso aqui, eu só queria mostrar rapidamente aqui, só um segundo. Eu consigo, né? Vocês já ouviram falar? Eu criei um modelo mental do negócio, tá? E, por incrível que pareça, não está abrindo agora. Vamos ver se eu consigo. E aí eu vou compartilhar. Só um minutinho. Voilá, voilá. Confirma aqui se vocês estão vendo. Milene, se puder me ajudar aí. Se está aparecendo na tela.
Legal. Então, assim, ó, eu criei um modelo mental, né? Ó, a mentoria do turbinador de negócio. E aqui, sem entrar em detalhes, eu quero mostrar para vocês o nível de profundidade que nós vamos entrar aqui, né? Então, ó, dentro do planejamento estratégico, nós vamos passar por todos esses temas aqui, como eu passei rapidamente lá para vocês, né? Então, nós vamos aprofundar. Nós vamos falar dentro de gestão de finanças, além daquilo que eu passei aqui, as políticas de margem, nós vamos falar de aprofundar conceito preço, custo, valor, nós vamos falar também de balanço, como interpretar balanço, que muita gente não se aprofunda nisso, né? Mas precisa, né? Nós vamos falar um pouquinho de ambiente tributário, sobretudo porque agora está chegando aí mudanças, né? Enfim, dentro de gestão financeira, nós vamos falar sobre todos esses temas. Gestão de pessoas, nós vamos falar da cultura organizacional, enfim, departamento pessoal, né, as rotinas. Equipes de alta performance, que eu toquei aqui no tema, né, pessoas como ativos da empresa, vamos olhar um pouquinho pessoas como sendo ativos da empresa, qual o melhor estilo de liderança e a política de desenvolvimento e retenção. Vamos falar também um pouco da estrutura organizacional, né? Os modelos que existem e qual eu recomendo, porque eu usei por muitos anos. A gestão da operação, olha quanta coisa nós vamos falar de gestão da operação. Nós vamos falar muito de ferramentas Kaizen, pessoal. São ferramentas de gestão de produtividade, né? Isso em qualquer área você vai aplicar. Então, eu sou do varejo, eu sou de produção, eu sou de construção civil, eu sou de tecnologia, não importa. Nós vamos falar um pouquinho de várias ferramentas, criar padrões, processos, tudo isso vai trazer valor para o seu negócio. Nós vamos falar um pouquinho da governança, como eu falei para vocês, né? Pode parecer algo muito óbvio, mas eu lanço aqui a pergunta, né? Quantos de vocês, quando vão assinar um determinado contrato lá, olham com acuracidade os contratos, né? Isso é governança. Qual o risco que você está se expondo? Muitas vezes você só descobre quando esse contrato é exercitado, acionado, né? Então, isso é governança, tá? Nós vamos falar sobre o que eu chamei de M&A, né? O termo em inglês é Merge and Acquisition, mas é como preparar seu negócio para uma venda futura. Como é que você eleva o valor do seu negócio? Nós vamos falar também aqui sobre o equity e o valuation, né? Como eu te falei, né? Nós vamos falar branding como sendo um valor. Lembra que nós falamos de branding? Enfim, pessoal, aqui tem um mar azul para a gente desenvolver, né? Para a gente desenvolver. E aí eu tenho certeza que vocês vão sair diferentes dessa mentoria, tá? Vocês vão sair diferentes dessa mentoria. Deixa eu só terminar aqui o slide. Então, a gente falou um pouquinho, então, de todas essas desses conteúdos que a gente vai compartilhar, né? E aí, por fim, eu trago aqui um pensamento que resume, de forma poética, né? Resume tudo que eu falei até agora. Então, vamos dar uma lida junto aqui, ó. Ao empresário sábio líder do seu chão, gerir com maestria a nobre missão, planeje com zelo um mapa a seguir, visão clara do futuro, faz o porvir. Nas finanças, um cuidado matemático, controle é a bússola e guia prático. Investir com sabedoria, riscos a pesar. No mercado, estratégias a desvendar. Liderança firme, mas com empatia a bordo. A equipe é a força, um elo concordo. Comunicação eficaz no laço que se forma. Harmonia no time. A empresa transforma. Inovação é farol, a luz do progresso. Adapte-se às mudanças, seja um sucesso. Cliente, o coração, ouça seu pulsar. Na jornada empresarial, vê-lo prosperar. Assim, no soneto,
Conselho de Gestão. Um empresário sábio é farol na escuridão. O autor para esse soneto, para essa poesia, é um tal de IA. Vocês conhecem o IA? É a inteligência artificial. A gente provocou a ferramenta inteligência artificial e aqui praticamente resumiu exatamente toda a jornada que eu passei aqui como conteúdo, né? Bem, pessoal, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado aqui do conteúdo, né, que a gente está compartilhando. Eu vou lançar essa mentoria, quer dizer, estou abrindo, né, o carrinho dessa mentoria hoje, né? Vocês vão olhar lá, né, dentro do convite, lá o valor, ele é simbólico, porque se você pegar só as 50 horas, mais de 50 horas, que nós vamos compartilhar aqui e dividir pelo valor que a gente está propondo essa mentoria, é simbólico, né? E por que a gente estabelece um valor? Porque o valor, ele efetivamente, ele traz comprometimento, traz compromisso, traz responsabilidade, porque a minha intenção aqui, né, eu faço mentorias com empresas, né? E a minha receita efetivamente vem dessas mentorias. Então, a formação do grupo aqui, primeiro, é justamente assegurar que a gente consiga compartilhar o maior número de informações possíveis para os empresários, né? Obviamente, prepará-los para enfrentar um 2024 robusto, né? Seguro, porque os desafios estão aí, são inúmeros, né? Seja aqui no mercado nacional, seja fora. Então, assim, é importante que a gente esteja preparado o máximo preparado para enfrentar esse ano 2024. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Eu vou colocar no grupo, e aí peço a vocês também que compartilhem, por favor, um formulário para ser preenchido, né? E vou colocar também o plano para inscrição da mentoria, né? A Milene está aqui comigo, e eu vou, obviamente, compartilhar esse vídeo aqui, essa aula, com outras pessoas que pediram, mas não tinham condições de participar, e pretendo abrir a mentoria mesmo a partir já de início de dezembro. Nós vamos fazer 2 reuniões em dezembro e vamos retomar a partir de janeiro aí por mais 4 meses, e vai ser uma jornada fantástica. Nós vamos tratar muito assunto, vamos aprender muito, né? Eu vou dar o meu melhor aqui para ajudar vocês na estruturação do seu negócio em 2024. Acho que é isso. Queria agradecer demais, né? Eu me programei para 2 horas, acho que está bem em cima aqui, dentro do horário. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Alguns de vocês já fizeram aí um flashback, porque participaram da primeira aula, mas eu acho que a gente sempre muda, a gente sempre traz alguma coisa nova, né? E de onde veio esse conteúdo, tem aí um volume gigantesco de material, que é a experiência de mais de 30 anos que eu venho compartilhando aqui. Quero trazer para vocês, sobretudo para poder vocês serem mais assertivos na condução dos seus negócios e serem menos expostos a riscos. Combinado? No mais, muito obrigado, uma boa noite para vocês, espero que vocês se inscrevam e caem para dentro aqui, vamos mudar 2024, tá bom? Forte abraço aqui, eu estou à disposição aqui no privado depois também, se alguém quiser me acionar, tá bom? Um abração aí, boa noite, muito obrigado. Deus abençoe.